começar a temporada. Por isso que eu disse por enquanto o Palmeiras, porque o Corinthians realmente vem nessa busca aí de se fixar aí como... Você não botaria o São Paulo nessa ainda não, perspectiva? Não, o São Paulo ainda está com dificuldade, as dívidas aumentaram, está fazendo o movimento do Oscar, que ainda é uma interrogação. Eu não colocaria o São Paulo como salvador ainda não. E o Flamengo, a gente está falando aqui, porque o Flamengo tem um timaço, e todo ano o Flamengo chega ali, Libertadores, Campeonato Carioca, tá sempre brigando por Ano passado não ganhou nada, esse ano ganhou a Copa do Brasil. Esse ano ganhou a Copa do Brasil, mas ano passado não ganhou nada, Fernando. Agora, o Flamengo pode ter um ano difícil, principalmente, pode ter um ano difícil, principalmente porque o Flamengo tá pensando na construção do novo estádio. Vai precisar... uma parada com o novo presidente. Exatamente, mas vai precisar realocar um dinheiro para fazer a construção do estádio. Estava num projeto, agora precisa ver como é que o BAP vai fazer isso. Se construir o estádio, vai Não é precisar muito afim de, pelo que eu vi, é muito afim de levantar esse estádio se não tiver dinheiro no bolso. É isso, Fernando. Porque se tiver que colocar dinheiro da receita do futebol no estádio, vai começar a ter um ano difícil, como outros tiveram. O Corinthians tem desde que construiu a arena, está passando por dificuldades, porque realmente não é fácil você montar um estádio com uma baita estrutura, custa muito dinheiro fazer uma obra desse tamanho, então é complicado. Você vê aí, Rosenberg, como disse o Veloso, só o Palmeiras nesse momento, nessa condição? Olha, eu... brigar por título? Se eu fosse assim, apostar alguma ficha, nesse momento eu apostaria realmente no Palmeiras. Em termos estaduais, a gente falando aqui do nosso quintal. Mas eu vejo um potencial de crescimento do Corinthians, só que o Corinthians ainda tem muitas deficiências, né? Eu acho que o Corinthians ainda tem deficiências nas laterais, são jogadores medianos que tiveram realmente um final de ano excepcional, né? O Corinthians precisa de um zagueiro, o Palmeiras tem 2 times, né? Praticamente formados, 2 times de qualidade. O Corinthians tem problema político para ser resolvido agora. O Corinthians tem dívidas impagáveis, a questão do impeachment, né? O Corinthians, perdeu, se a gente for parar para pensar nisso, o corintiano viveu 10 anos em um. 10 anos em um. Aconteceu de tudo ali. Aconteceu de tudo. Muito cara perdendo cabelo, né? Não, exatamente. Fica com o cabelo branco. Pois é. A gente não está colocando nessa conta, faz tempo que a gente não coloca nessa conta o Santos. Né? Porque o Santos voltou da Série B e ainda continua sendo uma incerteza para o seu torcedor. O que vai ser o Santos? Como vai ser o Santos desse ano que está chegando agora? 2025. O Stefano terminar, dá uma geral, Stefano Alba, nosso repórter, dá uma geral desse Santos, que pode esperar, o que a gente não pode esperar, como é que tá o Santos? Tá só pensando na copinha? Não pode ser, tem muita coisa para decidir. 2024 começou de cabeça para baixo. A faixa da torcida organizada não deixa mentir. A diretoria também entendeu que o momento era de reflexão e mudança. A camisa do rei foi guardada a 7 chaves dentro do vestiário. A folha salarial foi enxugada em quase 50%, 15 contratações. Tudo isso sob o olhar de Fábio Carilli, personagem importantíssimo nesta história. Chega de ficar passando sufoco, chega de pensar pequeno, e quem estiver aqui dentro tem que pensar grande, pensar em coisas, em conquistas, essa é a verdade. Um início animador para aqueles com uma única missão, voltar à elite do futebol brasileiro. Sem muitas pretensões, foram se adaptando ao Campeonato Paulista, avançaram às quartas de final, passaram nos pênaltis pela Portuguesa. Trouxemos uma vitória por 3-1 contra o Bragantino. A final foi em 2 partidas contra o rival Palmeiras. Com um agregado de 2-1 para o time de Abel Ferreira, restava apenas a Série B no calendário do Peixe. Início promissor na competição que o torcedor nunca queria ter disputado. Nas primeiras 3 partidas, 8 gols marcados, apenas um sofrido. Poucos dias depois, o mar que vinha em águas calmas decidiu mudar de maré. No dia 24 de maio a 14 de junho, o Peixe entrou em campo 4 vezes, não somou nenhum ponto. Não demorou muito para a torcida achar o culpado. A relação estremeceu ainda mais quando rumores envolvendo Fábio Carilli e Corinthians apareceram. O treinador tem a nossa confiança e eu espero que o torcedor entenda que é um momento difícil, é um momento de oscilação. Carilli ficou, o Santos voltou a vencer, pouco ficava fora do G4. Podemos dizer então que a calmaria havia voltado, certo?
Na verdade, não. As reclamações continuaram. Talvez nós mesmos ficamos achando que podemos jogar mais, podemos atuar de uma forma diferente. O futebol não mudou, assim como os resultados. O Santos foi jogo a jogo em busca da conquista que prometeu. Primeiro veio a garantir o retorno à Série A. Na 36ª rodada, bastava vencer o Curitiba no Couto Pereira. Dito feito, 3 pontos somados. O torcedor finalmente podia dizer que estava de volta à elite do futebol brasileiro. Missão cumprida. Restava então o objetivo secundário, mas não menos importante, para alguns até uma obrigação. E foi na Praça da Independência, completamente vazia, lugar onde o santista comemora seus títulos, em um sábado à tarde e sem entrar em campo, que o Santos se viu sem mais o que conquistar na segunda divisão. Na hora do jogo do Novo Horizontino e Paysandu, estávamos ali todos no jantar. E realmente, quando acabou o jogo, veio um alívio para todos, assim, do objetivo alcançado. No domingo, os arredores da Vila Belmiro presenciaram mais uma vez o clima que antecede um jogo de primeira divisão. Ruas lotadas e torcedores à espera do ônibus. O resultado contra o CRB não estragou a comemoração. Apenas um tom fora desta harmonia. Antes, durante e depois da partida, esta era a trilha sonora para Carilli. A torcida pressionou a saída do comandante. Vocês não sabem o que é pressão. Antes da festa completar 24 horas, Carilli já não era mais técnico do Santos. Hora de outra reformulação. Um novo trabalho está por vir. E antes que eu me esqueça, já pode virar a faixa. O Santos está de volta. E a camisa 10 do Santos também vai estar de volta. Na Série O B Santos é não. uma reconstrução. Mas aqui na Série B não usaram a 10, né? Usaram só o Paulista. Vai começar o Paulista pro brasileiro da Série A. E aí o Santos já tem um novo técnico. Carilli sofreu. Cara, fez o trampo dele, classificou, foi campeão. Eu vi o Marcelo Teixeira dando umas entrevistas. Vice-campeão paulista, campeão da Série B. Eu vi o presidente Marcelo Teixeira dizendo que temia cada vez que tinha uma entrevista que o Carilli ia falar alguma coisa, cara. Pô, o cara apanhou pra caramba. Não dá pra fazer mais show. Isso foi além do que se esperava, né, Fernando? Porque o Santos contratou o Carilli para subir o time. Ele foi campeão da Série B. O Santos estava preparando o time, ele foi vice-campeão paulista. E ele tinha uma cláusula automática de renovação com o acesso do Santos. Não dava para. E aí romperam a cláusula, liberaram o Carilli, enfim. Mas o Carilli fez um bom trabalho, embora tenha sido muito criticado pelo torcedor. Agora, é engraçado o Carilli, né? O Marcelo falando isso do Carilli, e parece que a relação não era muito boa. E o Carilli saiu do Corinthians também com problema de relação com a diretoria, né? Então, interessante, os dois clubes que o Carilli passou aí aqui no Brasil, né? Ele teve um período no meio do Japão, e também saiu de lá da história sem explicação ainda, para vir do Santos. Contrato automático, renovação, fica um mês sem salário, não pagou um mês sem contrato. Foi isso. Não, tá na justiça. Mas o Carilli, antes de romper com o Japão, ele teve nos donos da bola, no final do ano passado, né? E ele disse que ele não tinha assinado o contrato ainda. Ele falou para mim que ele tinha lá... O japonês alega que é automático. Então, ele fala que era ano a ano. E que estava tudo certo. É que o ano fica sem contrato. Que ele não tinha assinado. Um mês fica sem contrato. Porque eles vão ano a ano, que ele já tinha a palavra, tá tudo certo, ele ia voltar para fazer a segunda divisão, para subir o time japonês lá também, que estava investindo, mas que ele não tinha assinado. E aí ele acabou assinando com o Santos. E fez um trabalho legal, dentro do que se esperava. Mas aí, mais uma vez, o Marcelo acabou... Mesmo com o Carilli surpreso com essas declarações do presidente, liberando o Carilli, né? Acho que teve que pagar multa porque ele tinha uma cláusula de renovação automática. E o Carilli aí que já acertou com o Vasco também. Mas o Carilli tem essa característica, né? Não sei por que esse problema com a diretoria, se é o jeito dele, a forma como ele tem essa relação com a diretoria, com o presidente dos clubes. O Marcelo Teixeira, Fernando, ele falou isso. Principalmente tem uma coletiva que deixa muito claro essa situação, quando o Carilli fala, olha, aqui no Santos não é a pressão. Vocês não sabem o que é pressão. Pressão é no Corinthians. Então isso pegou muito mal com a direção do Santos, com os torcedores do Santos. E esse foi um dos motivos, e por isso que o Marcelo Teixeira falou, olha, eu ficava com medo quando ele abria a boca, porque
certamente os torcedores, a diretoria, todo mundo sentia muito, principalmente uma situação dessa, né?